Bora então continuar, né? Vamos continuar falando dos pontos, dos grupos de pontos. Hoje vou trazer os pontos Yuan, ou os pontos fonte, muito conhecidos como ponto fonte, né? Então bora lá falar um pouquinho desses caras. E aí trouxe esse pedacinho do clássico das dificuldades, do Nanjing, lá no capítulo 66. Eu tirei esse trecho lá do Maciossi no Fundamentos da Medicina Chinesa. Então tá lá, ele fala assim: o Qi original é a força motriz situada entre os dois rins. A gente já sabe o que é isso, né? Aquele tal do Minmen, Qi original, né? O Yang verdadeiro. É a fonte da vida e a raiz dos 12 canais. O triplo aquecedor faz o Qi original se diferenciar para seus usos diferentes ao redor do corpo. O Qi original atravessa os 3 aquecedores e então se espalha nos 5 órgãos Yin, 6 Yang e seus canais. Os locais onde o Qi original permanece são os pontos fonte. Legal, né? Então, olha lá, primeira de cara, o que é o ponto fonte ou ponto Yuan e por que ele tem esse nome. Né? E aí, se vocês lembrarem, esse Qi original, ele é chamado de Yuan Qi. Né? Yuan Qi. Aí, a gente tem a similaridade, né? O nome é igual. Então, se o ponto traz o nome do Qi, ele vai mexer com esse Qi, ele vai ter características desse Qi. Então, a gente tem um ponto que vai ter uma similaridade, vai ter uma característica, vai ter uma funcionalidade muito próxima com o Qi original. Então, gente, só disso daí a gente já percebe que o cara é porreta, né? Ele pode muita coisa. E aí, legal então, né? Se a gente pode muita coisa com ele, a gente tem acesso ao Qi original, vamos trabalhar com esse cara, né? Vamos trabalhar com esse cara. Mas vamos ver um pouco além, né? O que mais que a gente pode aproveitar, o que mais que a gente pode tirar, né, desses pontos fonte que trabalham com o Qi da origem, o Qi da fonte. E aí só um detalhezinho sobre essa fala, né? Lembrem, por favor, quando a gente for falar dos clássicos, eles vão tratar sempre como 5 órgãos Yin, né? Porque a gente vai ter sempre aquela relação do coração, né? Uma similaridade muito grande, uma junção, né, entre o coração e o pericárdio. Então, por isso não tem 6 e 6, mas hoje a gente trabalha, a gente mexe já como 6 e 6, né? Mas lembra do raciocínio do porquê, qual a relação de coração com pericárdio, aí fica compreensível, porque a gente tem 12 canais e 5, né, e 11 órgãos e vísceras, né? Não considerar o pericárdio como um órgão em si, mas como uma extensão, um alguém que faz pelo coração. Legal? Então, só lembrar disso daí. E aí, continuar a falar dos pontos fonte. E aí, vou para o primeiro capítulo do Lin Shu. E aí, ele diz assim: no lado externo dos 5 órgãos sólidos estão os 6 órgãos ocos. Fora dos 6 órgãos ocos estão os 12 pontos fonte. Então, se eu tenho órgão e víscera dentro do corpo, e aí ele ainda considera, né, e a gente considera a víscera como externa ao órgão, né, a víscera é Yang, então ela é exterior ao órgão, ela já está um pouco mais para fora, só que aí ele coloca uma comparação ou um reflexo desse interior ainda mais fora, que são os 12 pontos fonte. Então, o que ele fala aqui? Os 12 pontos fonte são o representante ou uma parte externa relacionada ao interno. Né? A víscera no externo também está relacionada ao interno, do mesmo jeito que o interno está relacionado ao externo. Né? E aí a gente vai ter lá no externo os pontos fonte, no interno os órgãos e as vísceras. Legal? E aí ele continua. Os 12 pontos-fonte, provenientes das 4 maiores juntas dos membros, e os pontos-fontes das 4 juntas maiores, são os principais locais para se tratar as infecções das 5 vísceras. Por isso, quando as 5 vísceras estiverem doentes, os 12 pontos-fontes devem ser picados.
peguem o detalhe que ele está falando aqui, que é o seguinte. Tá? Bom, os 12 pontos-fonte provenientes das juntas maiores. Quais são as juntas maiores? As articulações, né? E aí a gente tem, para quem trabalha com acupuntura, né, o nosso foco de agulhamento, apesar de utilizar o corpo todo, o nosso foco de agulhamento está nos extremos, né? Está nos membros, no antebraço e na mão, na perna e no pé. Então, essas 4 articulações são as principais para a gente. Só que o maior detalhe, gente, não é isso. É que ele fala dos 12 pontos-fonte serem trabalhados na infecção ou nos problemas das 5 vísceras e não das 12 vísceras. Lembra quem que é 5? 5 é o número do yin. Então, se eu tenho 5 órgãos ocos, né, na visão lá antiga, eu vou utilizar os pontos-fonte, gente, para tratar o órgão sólido e não os órgãos e as vísceras. Então, aqueles 12 pontos-fontes que a gente está acostumado, e a gente vai passar por eles já já, só a título de memória, para lembrar, para refrescar, né? Eles vão ter essa relação mais forte com os órgãos do que com as vísceras. Então, eles são também interessantes para trabalhar com víscera? Sim, né? Ele fala, né, que é um reflexo, principalmente do interior. Os pontos-fonte são um reflexo do interior. Só que esse reflexo do interior é mais interessante, ele é mais direcionado a tratar os órgãos e não as vísceras. E aí, se a gente lembrar daquele movimento de funcionamento, né, qual é a característica das vísceras, qual é a característica dos órgãos, a gente lembra que, tudo bem, um não funciona sem o outro, claro, os dois são importantes, porém, as vísceras, elas absorvem de fora, elas não fazem nada novo. Já os órgãos, eles pegam esse alimento e geram substância. Então, eles têm uma prioridade, vamos dizer assim, eles são muito mais importantes dentro do corpo. E eles vão ter uma relação maior na nossa saúde. Então, eu vejo, pelo menos, essa questão de esse todo funcionamento, seja dos órgãos, seja das vísceras, é para tratar os órgãos e não as vísceras. As vísceras são importantes, mas elas são mais fáceis de trabalhar, vamos dizer assim. Elas são menos complicadas. Não na prática, gente, na teoria mesmo, tá? Do grau de importância, do nível de importância. Tá? E se ficar alguma dúvida sobre essa relação de importância e tudo mais, vocês me cobrem, por favor, para eu explicar melhor. Tá? E aí, continuando. Os 12 pontos-fonte são os pontos em que se une a energia dos canais dos 365 pontos de acupuntura. Quando as 5 vísceras estão doentes, isso irá se refletir nos 12 pontos-fonte, e cada um deles pertence a uma determinada víscera. Quando se estende o atributo do ponto-fonte e se percebe sua resposta, pode-se compreender a condição de enfermidade da víscera. Então, olha lá, além de poder tratar pelos pontos-fonte, uma informação que ele traz aqui é que, ao observar, ao conhecer o ponto-fonte, eu consigo conhecer a víscera. Ou seja, eu posso olhar para o ponto, eu posso tatear o ponto, eu posso perceber o ponto, e ao mesmo tempo, se ele é um reflexo do órgão e da víscera no exterior, eu consigo perceber a condição do órgão e da víscera. Então, ele também, gente, é um ponto para diagnóstico. Também é um ponto que se pode utilizar a nível de diagnóstico. E é show de bola para isso. E aí ele fala aqui, né, que os pontos-fonte são onde reúne a energia dos todos os pontos, né? De todos os pontos se reúne no ponto-fonte. Por quê? Porque ele tem relação com o Ti original. Né? É dali que está provindo, que está surgindo, da onde vem o Ti. O Ti vem do Ti original, basicamente. E esse Ti original quem vai dinamizar? Então, tudo se reúne ali. Por quê? É o Ti original quem vai fazer funcionar todo o resto.
Todo o nosso Ti adquirido, todas as nossas substâncias vão depender do Ti original. Então, ele tem que passar pelo ponto-fonte. Legal? E aí ele fala, ó, quando a víscera está doente, quando eu tenho um problema, vai se refletir. Eu consigo diagnosticar, eu consigo tratar pelo ponto-fonte. Ponto-fonte, gente, ele é muito amplo. Por isso que é muito utilizado. Né? Dá para se tratar condições e mais condições só através do ponto-fonte. Só que aí, gente, não é o ponto. É o que fazer com o ponto. O que eu preciso, o que o corpo está pedindo, que eu tenho que trabalhar. Tá? Continuando. E aí vamos olhar um pouco mais para esses pontos. Né? Ele fala lá, o coração e o pulmão estão situados acima do diafragma na posição do yang. O pulmão é uma víscera yin que se situa na posição yang. É o shaoyin dentro do yang. Seus pontos-fonte são os pontos, o ponto P9, nos dois braços. O coração é uma víscera yang e está situado na posição yang. É o yang dentro do yang. Seus pontos-fonte são os pontos Dalin, à direita e à esquerda. E aí, olha que legal, ele coloca o ponto-fonte do coração no canal do pericárdio. Lembrar, na antiguidade, o pericárdio era somente visto como um vassalo do coração e não como um órgão. Tá? Ele é um súdito do coração, é ele quem trabalha pelo coração. Então, não se fazia tratamento pelo canal do coração, mas sim pelo canal do pericárdio. Ou pelo menos ele fala algumas vezes de se picar e trabalhar com o canal de coração, também fala, mas para trabalhar, para limpar, para cuidar do coração, quem cuida do coração é o pericárdio. Tá? Então, a gente vai ter aqui, além desses pontos, né, além do pulmão 9, além do pericárdio 7, a gente vai ter também o conhecido, famosíssimo, Shenmen, né? Mas vamos ter o ponto coração 7, né? Ponto 7 do trajeto do coração, que são esses bonitinhos aqui, né? Então, na parte lateral, na parte radial, a gente vai ter pulmão, na face ulnar do punho a gente vai ter o coração, e no meio do caminho, todos na prega do punho, nós vamos ter o pericárdio, certo? Pontinhos bem tranquilos de se achar, de se agulhar, né? Como já disse para vocês, eu tenho um Q com pulmão 9, eu tenho uma briga com ele, mas isso é problema meu com ele comigo, né? Faz parte. E além desses pontos, gente, a gente também vai ter os pontos-fonte das vísceras, né? Os pontos-fonte dos órgãos ou das vísceras full, né? Que vai ser o intestino grosso, o intestino delgado e o triplo aquecedor. E aí, uma certa variação, né? ID está na lateral, né? Então a gente vai ter ID4, IG4, perdão, IG4 e TA4. Há um pouquinho de diferença, né, da posição entre eles, né? O TA4 e ID4 estão na linha do punho, mas o IG4 está um pouco à frente, né? Todo mundo conhece, né? Pontinhos todos conhecidos. E aí, continuando, né? O fígado, o baço e o rim estão situados abaixo do diafragma e estão na posição Yin. O fígado é uma víscera Yang e se situa na posição do Yin. É o Shaoyan dentro do Yin. Seus pontos-fontes são os pontos Taichung, à direita e à esquerda. Né? Fígado 3, ali no pé, bonitinho. O baço é uma víscera Yin e se situa na posição do Yin. Seus pontos-fontes são os pontos Tai Bai, à direita e à esquerda. Ponto baço 3. Né, gente? É isso só aqui, né? Essa questão do BP, né? O baço pâncreas, que como ficou ocidentalizado, o baço, né, da China, não é só nomenclatura, isso não é problema algum. E aí, continuando, o rim é uma víscera Yin e está situado na posição do Yin. É o Tai Yin dentro do Yin. Seus pontos-fonte são os pontos Tai Chi, à direita e à esquerda, que é o ponto Rim 3. E aí, gente, só
trazendo os pontinhos aí também, né? Só não mudei aqui. Ai, perdão, gente, me dá um minutinho só para eu arrumar esse negócio. Beleza, gente, desculpem a minha falha, agora tá aí bonitinho. Vou só deixar aqui mais visível. Está feito. Legal, né? Então a gente vai ter lá no pé o fígado 3 entre o primeiro e segundo metatarso, né? Lá no finalzinho. Aqui, mais ou menos. E aí vamos ter na lateral o baço 3, né? Na parte medial. Ali também lembrar aqui, gente, por favor, lembrar, né? A gente vai ter a cabeça aqui do osso. Então, por favor, logo atrás e abaixo da cabeça, né, do primeiro metatarso. E aí o rim 3 entre o ápice do maléolo e o tendão do calcâneo, no meio do caminho. Né, todos pontos extremamente conhecidos. E aí os pontos fonte do Xian. Né, estômago 42, ali no ponto mais alto do pé, do lado da artéria. Né? VB40 à frente e abaixo do maléolo. E bexiga 64, mesma coisa ali, né? Cabeça do osso. Vamos ter 67, 66. O 65 na cabeça proximal. O 64 na cabeça distal. Perdão, e aí? Aqui 63, né? Então 64 vai estar mais ou menos por aqui. Legal? E esses são os pontos fonte dos Xian. E aí, gente, uma curiosidade, né? Não sei quem conhece, quem não conhece esses pontos fonte que tem, que são, ele fala aqui, ó, o ponto fonte do diafragma é o único ponto de Wei, que é o VC15, que pertence ao canal REM-MAI, né? O canal REM, canal de geração. O ponto fonte da área abaixo do coração e acima do diafragma é o ponto único Ti-Hai, que é o VC6, que pertence também ao canal, né, do VC. E aí ele fala aqui, ó, os 12 pontos fonte acima são as localizações mais importantes para as energias das vísceras, canais e colaterais jorrarem e se comunicarem. Por isso, tratando através desses pontos, as doenças dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos podem ser curadas. Então, comentar com vocês a respeito desses 2 pontos. Fica meio confuso, né? Ele fala aqui ponto do diafragma, e aí ponto abaixo e acima, né? Então, abaixo do coração e acima do diafragma. É curioso isso, né? Então, acaba tendo depois algumas explicações, algumas variações para isso, tá? Que é o trabalho entre os órgãos Yin acima e os órgãos Yang abaixo, ou, né, o Maciossia fala, eu não sei se eu trouxe aqui, não trouxe, mas ele fala que esses órgãos são para trabalhar membranas também, membranas gordurosas e membranas fibrosas. Tá? Então, eu tenho variações, mas, de um modo geral, o que eu queria trazer para vocês são 2 pontos muito interessantes que ele traz aqui como pontos fonte das regiões internas. E aí, se eu pego no pensamento clássico, principalmente a nível de aquecedor superior. Tá? Principalmente essa região do centro. E aí, se vocês lembrarem, quem está aqui no centro, entre ali, que ele fala diafragma e coração, basicamente é a transição ali do estômago para o coração, não é? Não é? Mais ou menos essa área, essa região entre coração e diafragma é onde está o começo ali do estômago. E aí, se a gente lembrar qual é o Ti que fica ali no centro e qual é o Ti que fica superior, tá? Eu imaginaria aqui no caso, tá, como um ponto que vai trabalhar o
Zon Ti, aquele Ti do centro mesmo, o Ti do aquecedor médio, e o outro para trabalhar o Ti do aquecedor superior. Tá? E aí a gente vai ter ainda a percepção, né, do Ti Rai embaixo, o VC6, trabalhar aquele Ti original também, né? Que é o mar do Ti. Então, são pontos interessantes para trabalhar o interno, gente. Qual é a ideia? O Ti original está nesses pontos e eles vão ser direcionados para o interior, ok? E aí lembrar, então, eu posso utilizar os 12 pontos-fonte para diagnóstico e para tratamento. Legal? Seja de Yin, seja de Yang. E aí localização, né? VC15, basicamente na ponta do processo tifoide, para algumas pessoas meio de cima abaixo, tá? Mas em média nessa região, né? A boca do estômago, literalmente. Né? E aí VC6, né? Um Tsun e meio abaixo do centro do umbigo, tá? Pontinhos conhecidos e bastante utilizados. E aí lembrar, né? VC15 tem uma outra relação também, né? Um ponto Lo. Legal, né? Ponto Lo. E a gente vai falar ainda de ponto Lo mais para frente. Aguardem mais um pouquinho. E aí, gente, só para fechar essa parte dos pontos-fonte, lá no capítulo 12 do Lin Shu, ele fala assim, ó, eu quero trazer uma percepção para o que vai entrar agora, tá? Ele fala assim, ó, quando os 12 canais do homem são vistos de fora, eles são como 12 correntes de água. Quando vistos de dentro, eles conectam eles conectam os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos. Ficou faltando um espaço aí. Os 12 canais recebem água da fonte e fluem a vários lugares. Os 5 órgãos sólidos se combinam e armazenam, respectivamente, o espírito, a energia, a alma e o espírito inferior. Os 6 órgãos ocos recebem os 5 cereais, transformando-os e espalham a energia das substâncias refinadas pelo corpo todo. Os canais recebem o sangue e o passam adiante para nutrir o corpo todo. Então, basicamente, gente, quando a gente fala de ponto-fonte, a gente está trabalhando tudo. Todos os canais, todos os Ti, todos os órgãos, todo o sistema, basicamente. Só que ele é muito amplo, ele é muito grande. Tá? Quando a gente fala de fora e de dentro, lembra dessa comparação. Tá? Se fora vai ter uma característica, é porque dentro está similar. Né? Lembra, se eu passo ali a mão pelo canal e o canal está todo empelotado, pode ter certeza que lá dentro está do mesmo jeito, está tudo parado. Tá? Então, e isso, gente, não só para o Ti superficial. Lembrar que esse Ti superficial que se reflete ali fora, ele tem essa característica de expressar as substâncias, o espírito, as características da vida. E cada órgão, cada víscera vai ser correspondente a algo específico. E aí falo para vocês, voltem para a fisiologia. Sempre, por favor, voltem para a fisiologia. Tá? E aí ele continua, ou melhor, eu continuo aqui meu papo com vocês, falando o seguinte. Lá no Maciossia tá assim, ó. Os pontos-fonte são utilizados principalmente para tonificar os órgãos Yin. Os pontos-fonte dos órgãos Yang não apresentam função similar e não tonificam os órgãos Yang da mesma forma que os pontos-fonte tonificam os órgãos Yin. Os pontos-fonte Yang são principalmente utilizados nos padrões de excesso para expelir os fatores patogênicos. Legal? Muito legal. Por quê? Quero trazer uma lembrança para vocês. Qual a diferença entre o ponto-fonte de um órgão Yin para o ponto-fonte de uma víscera Yang? Se vocês lembrarem no trajeto, né, a gente falou dos pontos Shu antigos, a gente falou dos pontos de transporte. São 5 para os órgãos e 6 para as vísceras. Ah, por quê? Nos órgãos, o terceiro ponto, o ponto Shu, também é o ponto-fonte, ele coincide com o ponto-fonte. Então, eu não vou ter só a função do ponto-fonte ali, gente.
Eu tenho o ponto fonte mais o ponto Shu. E o ponto Shu é aquele que começa a comunicar com o interior. Lembra? O Ti aprofunda e cresce a partir do ponto Shu. Então é onde eu começo a ter contato com o interno do corpo mais fortemente. E aí, se eu lembrar que no caso dos órgãos eu tenho também o ponto fonte ali, uau! Baita trabalho, né? Que eu vou ter nesse ponto. Agora, quando eu falo do ponto Yang, ele vai ter característica do Ti original. E aí, qual é a característica das vísceras? Absorve o que presta, expele o que não presta. Para que eu vou utilizar os canais Yang? Trazer para dentro o que presta e expulsar o que não presta, basicamente. Então, para expelir patógenos, ele vai me ajudar muito. E aí, olha que curioso. Aqui atrás, ele fala sobre isso. Cadê, ó? Aqui, ó, que bonitinho. Os 12 pontos fonte provenientes das 4 maiores juntas dos membros são os principais locais para se tratar as infecções das 5 vísceras. Então, eu posso utilizar ele para liberar, para eliminar essa porcaria que está ali. Olha que maneiro. E aí, por onde eu vou liberar? Pelo Yin? Não, pelo Yang. A característica do Yin é ser interno, a característica do Yang é ser externo. Então, é ele quem vai exteriorizar. Então, a gente pode utilizar os pontos fonte Yang para expulsar patógeno de onde? Do canal ou da víscera correspondente. Que maneiro! Michel, pensando assim, eu posso utilizar, então, transferir o patógeno do órgão para a víscera e da víscera para fora? Sim, eu posso. Olha que maneiro! Então, gente, víscera, Yang, qual é a função do Yang? A função do Yang é estar fora, não é vir para dentro, não é tonificar. É? Então, maneiro isso. É legal para a gente expelir padrão de fator patogênico. Beleza? Mas ele também continua. Ele fala assim: porém, entretanto, naturalmente, os pontos-fonte dos canais Yang, e aí ele cita aqui do braço, eu ainda vou conversar um pouco com vocês, isso eu procurei um pouco hoje mais rápido, não achei, tá? Eu terminei essa parte aqui agora há pouco. Então, isso ainda vou trazer para vocês, mas vou debater um pouco aqui. Então, ele fala assim, ó, naturalmente, os pontos-fonte dos canais Yang do braço podem também ser utilizados para tonificar os órgãos Yang correspondentes. Mas essa não é sua principal utilidade. Eles não seriam os melhores pontos para fazer isso. Para tonificar os órgãos Yang, os melhores pontos seriam os pontos mar inferior. Então, a gente vai ter para fortalecer, para tratar os órgãos Yin, os pontos fonte, para expelir fatores patogênicos, os fonte dos canais Yang, e para tonificar os órgãos Yang, ou seja, para fortalecer, para fazer a vez do ponto fonte no Yang, a gente usa o ponto mar inferior. Que legal, né? E aí só um detalhe, gente, essa questão do porquê do braço é uma relação principalmente do estômago com o pulmão. Por quê? O Ti do estômago se apresenta principalmente na parte superior, né? Ele circula muito forte através do Yang Yin na parte superior, através do pulmão. Então, a gente vai ter esse dinamismo do Yang mais forte no Yang mais forte no alto. Ele tem um lugar, eu sei que tem um lugar no Imperador Amarelo, que ele fala um pouco dessa relação do Yang no alto ser diferente do Yang no baixo. Então, eu não tenho esse conceito agora todo para debater com vocês, mas é basicamente essa relação. No alto, o Yang é mais forte do que embaixo. Então, ele pode ser utilizado, tá, para nutrir também. Legal? Mas, como ele fala aqui, vamos falar também dos pontos mar inferior. E aí, o que são esses pontos mar inferior? E aí, só para vocês verem o porquê dessa relação com os pontos-fonte, eu vou trazer um blá 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 anterior para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Tá? Então, lá no capítulo 43 do Suen, o Imperador Amarelo pergunta assim: algumas vezes a enfermidade Bi invade os 6 órgãos ocos. Por que isso? E aí o Thibaut responde:
Quando alguém deixa de praticar a temperança em comer ou beber, ou não vive num ambiente apropriado, isso se tornará a principal razão da ocorrência da enfermidade BI. Há pontos Shu em todos os 6 órgãos ocos. Quando os perversos do vento, do frio e da umidade invadem um determinado ponto Shu externamente e, ao mesmo tempo, o paciente é lesado por dentro por comida e bebida, o perverso irá penetrar pelo ponto Shu e ficar retido no dito órgão oco. Então, olha a diferença, olha a característica aqui. Ele também tem ponto Shu. E aí não é ponto fonte, é ponto Shu. Lembra o ponto Shu? Pode ser tanto os 5 pontos Shu para eu poder trabalhar, pode ser especificamente o terceiro ponto Shu, que é onde o Qi aprofunda e começa a ter contato com o interior. Beleza? São as duas possibilidades aqui. E aí o imperador amarelo continua e pergunta: isso pode ser tratado com acupuntura? E aí o Thibaut responde: nos 5 órgãos sólidos há pontos Shu. Nos 6 órgãos ocos há pontos de correspondência. Olha lá. Então, gente, basicamente, aqui, por mais que ele está tratando de ponto Shu, e a gente está falando de ponto fonte, e aí agora a gente junta os dois e joga os pontos Shu como se fossem os pontos fonte lá para o mar inferior. É basicamente isso daí que a gente vai fazer, tá? A gente vai trazer uma similaridade desses pontos de correspondência com os órgãos ocos. Ele fala, nos 5 órgãos sólidos existe o ponto Shu. Nos 6 órgãos ocos eu tenho um ponto de correspondência. Ou seja, eu não vou trabalhar as vísceras nem pelo terceiro ponto, que já é mais utilizado do que os pontos fonte, nem pelos pontos fonte. Eu vou trabalhar pelos pontos mar inferior, que é o que ele chama aqui de pontos de correspondência. E aí, só para continuar, tá, a leitura aqui, e a instauração da doença tem uma localização definida no canal. Por isso, quando a localização específica onde a doença reside é tratada, a doença é curada. Ou seja, se está no órgão sólido, eu vou tratar o órgão sólido. Se está no órgão oco, eu vou tratar o órgão oco. Se está no canal, eu vou tratar o canal. Se está no osso, eu vou tratar o osso. E aí por diante, tá? Eu preciso saber onde está para direcionar o meu tratamento. Se é órgão, se é víscera. Nos 5 órgãos sólidos, eu tenho os pontos Shu e, ao mesmo tempo, os pontos fonte. Nos órgãos ou nas vísceras, nos Fu, eu vou ter os pontos de correspondência ou os pontos mar inferior. E aí, quem são esses bonitos desses pontos mar inferior? E aí a gente vai ter essa listinha bonitinha de pontos, que é o VB34, que é o ponto mar inferior da vesícula biliar, o bexiga 39, que é o mar inferior do triplo aquecedor, o bexiga 40, que é da bexiga, o estômago 36 para o estômago, e esses são os pontos mar inferior, que se vocês não conheciam, agora conhecem. Se antes não sabiam o porquê utilizá-los, agora sabem. Então, gente, tá aí. Falamos sobre pontos fonte, falamos sobre pontos mar inferior. E aí eu gostaria de saber com vocês se tem perguntas, se tem dúvidas, e se por um acaso vocês se interessam ou não ouviram falar até hoje, ou sabem ou não sabem, o que significa esse tal de o pulmão é uma víscera yin que se situa no yang e é o shaolin dentro do yang. Ou seja, se vocês querem que aborde isso daqui, ó. Se for o caso, eu estendo mais um pouco a aula. Se não, a aula é essa.
E aí, gente, só então um detalhezinho, né? Normalmente, ou melhor dizendo, né, um dos usos muito comuns dos pontos-fonte é serem utilizados em associação. Em associação com o quê? Com outros pontos, é claro. Mas aí, gente, lembrar um pouco essa ideia, o que é o ponto-fonte? Ou, na verdade, qual é o ponto-fonte, qual a característica dele e para que eu quero utilizar. Então, se eu tenho uma relação com o T original, eu posso ter um dinamismo acentuado e uma melhor, como eu posso dizer, um melhor dinamismo, um melhor impacto da atuação do meu ponto, ou da atuação do T naquele canal, ou um contato com a origem, seja para eu buscar na origem, seja para eu doar para a origem. E aí, o que eu posso associar, por exemplo? A gente está falando de drenar canal. Né? A gente falou, por exemplo, comentou aí que o ponto-fonte dentro de um yang pode ser utilizado para drenar o canal, para limpar patógenos dentro do canal, dentro do órgão, dentro da víscera. E aí, lembra que o segundo ponto-fonte vai ter o segundo ponto-chu também vai ter essa característica de dinamismo e de ajudar a agitar esse ti? Ou até o primeiro ponto chu, que também tem essa característica de pôr para fora. Então, são pontos interessantes para eu expelir patógenos, tá? Em associação. Trabalhar mais com o interior, trabalhar mais com o interno. Então, trabalhar o ponto chu com o ponto mar, ou, perdão, o ponto fonte, no caso aqui, né, com o ponto mar para os yin. Trabalhar o ponto fonte com os pontos mu, com os pontos beixu, com os pontos luo, tá? Então, cada um vai me dar um dinamismo novo. Então, pensa assim, quero trabalhar com o luo, pensando em luo, área, trajeto, canal, tá? A parte mais externa do canal. Se eu aumento o dinamismo desse ti, por exemplo, com o ti original, eu não ganho nisso. Eu não vou ter um impacto maior nessa aceleração, por exemplo, se eu dinamizo o ti, vou lá, tonifico a fonte, tonifico o Lo para abrir esse trajeto, para circular esse trajeto, por exemplo, que está mais fraco, né, no caso de deficiência, dor por deficiência. Então é interessante, tá? Associar esses pontos e aí lembrar que uma das características do ponto fonte, principalmente nos órgãos yin, é estar também no mesmo local que o ponto shu, e o ponto shu é onde aprofunda o ti, eu começo a ter contato com o interno do corpo. É um ponto mais interessante para tratar condições internas do que externas. Tá? Serve para externo também? Claro, ele é extremo, ele está em todo lugar, ele comunica fora, ele comunica dentro, ele já tem um ti mais forte, um ti mais largo, um ti mais dinâmico. Tá? Se a pessoa estiver com deficiência e aumentar o fluxo, não pode esgotar e fazer decair depois? Pensa assim, Fabiola, se o ti original estiver esgotado, sim, é um pouco mais complexo. E aí é lembrar, né? Se o ti original está esgotado, eu não vou fazer muito acupuntura, eu vou optar mais pela moxa para tonificar primeiro, depois utilizar o ti, né? Então, se ele tiver só fraco, não, eu não vou sobrecarregar, né? A não ser que eu comece a fazer isso a léu, né? A torto e direito. Não, não. A minha resposta para você é não. Se eu estiver utilizando como buscar na fonte para jogar no trajeto, para que isso tenha um dinamismo, eu tenho um ganho. E aí lembrar, eu estou tirando da fonte, ele vai circular. Depois de circular, ou ele vai nutrir e melhorar o órgão, e o órgão vai poder trabalhar, ou ele vai voltar para a fonte. A se perder, não vai. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Algo vai virar. Tá? Então, lembrar dessa questão de quanto o meu paciente está esgotado, quanto eu posso trabalhar. Se ele está muito esgotado, eu vou optar por moxa. Né? E aí vou fortalecer esse Yuan-Ti, esse Ti original, né? Que eu consigo fortalecer melhorando a parte do Ti adquirido, né? Do Din adquirido, melhor Din adquirido, melhor Ti, melhor Ti original, portanto, e aí vou ter um dinamismo melhor. Beleza?